Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece, né, Rose? Após a prece, é que vai começar a gravar, não é isso? Não, já comecei a gravar. Deixa. Então, tá. Pai de infinita bondade, infinito amor, infinita misericórdia. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, lhe pedindo a sua permissão. De acordo com Campos de Boaz, eles encontraram um nome para competir com todos os outros nomes. Pedindo sua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje, para continuarmos com o pensamento em Ti, Senhor, com o coração grato e com a vontade férrea de continuarmos a caminhar nos passos de Jesus. Abençoado seja, Senhor, todo aquele que, em nome de Jesus, estender as mãos ao seu irmão, estender as mãos ao mais necessitado, agradecendo por mais essa oportunidade e dizendo o teu nome. Esteja conosco, Pai querido, em todos os momentos de nossas vidas, nas nossas labutas, nas nossas construções e nos nossos pensamentos. Esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Assim seja, Pai querido. Bom, hoje é dia 13 de outubro de 1900, hein? De 2020. Eu voltei lá atrás no tempo. São 13 de outubro de 2020. E estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E na noite de hoje, nós vamos estudar o livro Vinha de Luz, do capítulo 110, pelo tema Caridade Essencial. E quem vai dar o nosso estudo hoje é nossa irmã, querida irmã, Rose Figueiredo. Com a palavra, Rose. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos todos nós aqui reunidos para mais uma noite de reflexões, para mais uma noite de estudo desse livro maravilhoso, Vinha de Luz, e hoje nós vamos estudar, refletir sobre o capítulo 110, Caridade Essencial. Mas hoje, em especial, antes de iniciarmos a nossa palestra, nós queremos conversar um pouquinho sobre um personagem, ou melhor, uma pessoa maravilhosa, que muitos de nós aqui presentes, que trabalhamos durante tantos anos na casa de Jesus Gonçalves, conhecemos, convivemos, e essa grande amiga, essa amiga querida, muito querida, iluminou as nossas vidas com seu sorriso aberto, com a sua alegria e com a sua determinação de trabalhar intensamente na seara do Senhor. Então vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho dessa querida amiga que com certeza está conosco na noite de hoje, e após nós iremos fazer o nosso estudo. Bem, nós vamos... Caridade Essencial é o nosso tema, né? E nós somos da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Temos aí o nosso Francisquinho nos abraçando, nos envolvendo com as suas boas vibrações. E agora nós vamos mostrar o retrato dessa nossa querida amiga, Dalila Araújo de Melo, uma amiga, não só uma amiga, uma irmã, uma pessoa muito especial,
que eu tive o prazer de conhecer por volta de 1990, quando eu frequentava à época o Centro Espírita de Jacarepaguá, ali do Pichincha, e ela, antes da palestra pública, na parte da manhã, né, normalmente era por volta de 9 horas, ela e a companheira Berenice e uma outra companheira chamada Marilena Mota faziam um trabalho com as famílias das crianças que participavam da evangelização infantil. Foi assim que eu tive a oportunidade de conhecer Dalila, essa amiga muito querida. A Dalila, ela nasceu no dia 5 de junho de 1948, aqui no Rio de Janeiro, e desencarnou em fevereiro de 2017, se eu não me engano, no dia 20 de fevereiro de 2017, aos 68 anos. Durante muitos anos, Dalila foi trabalhadora da casa de Eurípides Barçanufo, aqui mesmo na Taquara, né? Desenvolveu ao lado da sua grande querida amiga Berenice Castro Gonçalves Leite, que também desencarnou em 1º de abril de 2015, um importante trabalho de evangelização e educação dos espíritos, baseado na pedagogia do sentimento, implantado por Eurípides Barçanufo, no Colégio Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais. A Dalila tinha em Eurípides um orientador a quem muito respeitava. Ela visitou muitas vezes o Colégio Allan Kardec e a fazenda de Senhor Mariano, que era tio de Eurípides, com a caravana do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Mais tarde, se eu não me engano, por volta do ano 2000, Dalila passou a frequentar o CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, na rua Mapendi, 158, ali na Taquara. E sempre, desde o momento que ela chegou no CEOI, ela começou a se envolver com a evangelização infantil e a mocidade espírita, a educação dos espíritos. Na realidade, a Dalila, a vida inteira praticamente, ela trabalhou com a evangelização. Ela tinha um dom especial de trabalhar com a criança, de trabalhar com os jovens. Praticamente ela fez isso a vida inteira. Dalila também era professora de geografia e amava demais essa profissão, né? Então, ela no CEOI vai dar continuidade ao trabalho que ela já desenvolvia no Eurípides Barçanufo. E não só no Eurípides, e não só no CEOI, a Dalila era convidada a visitar, a ir a várias casas espíritas, fazer seminários, implantar curso de preparação de evangelizadores, muito conhecida no movimento espírita do Rio de Janeiro, e ela trabalhava, bastava convidar, lá estava a Dalila, para preparar novas evangelizadoras, novos evangelizadores, para trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, né? E também lá no CEOI, durante muitos anos, ela coordenou o Departamento de Infância e Juventude, desenvolvendo um lindo trabalho de educação de espíritos. Ela também coordenou, junto com a sua companheira Andréa Quezada, o SOG, um trabalho importantíssimo, que é o Serviço de Orientação à Gestante. Dalila também não foi só evangelizadora, ela gostava muito de cantar, e ela organizou o coral Anita Gonçalves no CEOI, que durante um bom tempo fazia apresentações, e muitos trabalhadores do CEOI fizeram parte desse coral. Quase toda a vida de Dalila na área espírita, doutrinária, foi voltado para a educação do espírito, como eu falei. Mas ela também foi palestrante espírita, coordenadora de cursos, trabalhou na fluidoterapia, nunca parou. Estava sempre em atividade e ela amava demais esse trabalho. E com certeza, no plano espiritual, eu acredito que ela e Berenice
continuam a desenvolver esse trabalho maravilhoso. Berenice era trabalhadora e foi até desencarnar, Berenice Castro Gonçalves Leite, trabalhadora do Eurípides Barçanufo. Mas as duas faziam uma dupla fantástica. Dalila e Berenice, onde qualquer lugar do Rio de Janeiro que tinha um movimento voltado para a evangelização, lá estava essa dupla, Dalila e Berenice, juntas, trabalhando e continuam, com certeza, juntas, trabalhando até hoje. Dalila foi casada com Álvaro, também trabalhador do CEOI, e eles tiveram 5 filhos. Em resumo, né, o que nós podemos falar da nossa amiga mais Dalila? Dalila também, no início da sua caminhada, trabalhou como doutrinadora, também foi doutrinadora das reuniões de desobsessão. Eu me lembro, uma vez a gente conversando, e ela e Berenice comentavam que as duas trabalharam durante alguns anos em mesas de desobsessão, né? Então, Dalila realmente é um exemplo para todos nós. Sempre com um sorriso, com uma palavra de incentivo. Nunca conheci uma pessoa com tanto bom astral como essa nossa amiga, como nós podemos perceber no sorriso dessa foto. Nunca vi Dalila triste, nunca vi Dalila de cara fechado. Esse sorriso sempre esteve no seu rosto e era uma coisa natural dela, fazia parte da sua alma e sempre buscava uma saída. Se alguma dificuldade surgia, lá estava a Dalila procurando uma saída e ela encontrava, e sempre agradecendo a Deus por tudo que ela teve, tinha um grande orgulho da família que tinha, amava muito seu marido Álvaro, seus filhos, seus familiares, sempre falando deles com muita alegria, buscando sempre a harmonia, a dedicação. Realmente ela nos deixou um grande exemplo e a minha Dalila ensinou muito. E nós, da Sociedade de Estudos por Francisco de Assis, quando fundamos a nossa casa aqui em Petrópolis e começamos a planejar a nossa área social, o trabalho com gestantes, o trabalho com as crianças, logo me veio a lembrança a nossa irmã Dalila. E aí nós resolvemos pedir a ajuda de Dalila, para que ela nos ajudasse na organização da área social da nossa casa. E eu acredito com certeza que ela aceitou o nosso convite e futuramente, após essa pandemia, quando pudermos organizar o trabalho de uma forma melhor, ela estará conosco, participando, nos intuindo, nos auxiliando, nos abraçando. Assim, nós resolvemos fazer essa singela homenagem à nossa amiga, dando à nossa área social o nome de Área Social Dalila Araújo de Melo. Assim, a nossa amiga estará sempre conosco em todos os nossos trabalhos, né? Então, ela é a nossa orientadora espiritual da área social da Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. E para nós encerrarmos essa singela homenagem que fizemos à nossa querida amiga Dalila, nós trouxemos aqui umas fotos para relembrar um pouco mais dos momentos que passamos juntos com a nossa companheira. Nessa primeira foto, nós temos o Álvaro, o marido de Dalila, Regina Barros, eu e Dalila, num evento organizado pelo CEOI. Na outra foto, nós temos o Naná Vasconcelos, cantor, temos o nosso querido amigo Sardinha, e Dalila e eu, né? A Sardinha grande. Parece que da Sardinha, na sua juventude, participou de mocidades com a Dalila. Então, esse querido amigo, sempre também bem lembrado entre nós. Nessa outra foto, nós temos Rebeca, Rita Marques, num evento, num encontro que tivemos do CEOI. E a outra foto foi um jantar de confraternização de final de ano,
ou um evento que houve no José o Carpinteiro. Ali está a nossa querida Vera Isaura, Valéria, as filhas da Valéria, Rosimere, Deise, Sandra, Nilceia, todo esse grupo do COI juntos, sempre nessa grande festa. A nossa amiga Dalila, aqui perto da Rosimere, ela estava sempre presente nesses eventos, contagiando a todos com a sua alegria. Aqui nós temos Dalila, sorrindo, como ela sempre foi, essa pessoa alegre, festiva. E a última foto foi de um evento que nós tivemos lá em Santos Dumont, no Centro Espírita, né? Francisco de Assis, Santos Dumont. Estamos todos juntos aqui novamente. Ana Brito, Andréa Quezada, do lado da Lourdes, da Vera Isaura, Mariana, Deise e a Dalila aqui no meio. Era de manhã, né? Estamos todos juntos aqui. Como sempre estaremos junto de Dalila, porque ela sempre estará conosco em todos os momentos. E um dia, quando Deus assim permitir, todos retornarmos ao plano espiritual, continuaremos juntos, desenvolvendo os trabalhos e participando dessa alegria e sempre sendo contagiados por esse sorriso, esse bom ânimo, essa energia maravilhosa que a nossa irmã Dalila tinha. Né? Ela possui até hoje, porque Dalila está aí continuando a trabalhar. Então, era essa a nossa homenagem que tínhamos a fazer à nossa companheira e agradecemos a ela por tudo de maravilhoso, de bom, de alegre que ela nos proporcionou em seus ensinos, porque Dalila nos ensinou muitas coisas. E eu, com certeza, muitos de nós aqui que a conhecemos, temos muito que agradecer do que essa nossa amiga ensinou para todos nós. Então, vamos agora dar início aos nossos estudos da noite de hoje. Eu espero que essa lembrança tenha tocado a todos como me tocou. Bem, hoje nós vamos falar da caridade essencial, né? Livro Vinha de Luz, capítulo 110. E a caridade é esta. Nós trouxemos o texto do livro Vinha de Luz e vamos comentá-lo, né? E a caridade é esta, que andemos juntos, que andemos segundo os seus mandamentos. É o que Emmanuel escreve no livro Vinha de Luz. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. João, segunda carta de João. Né? Jesus e a caridade. Né? Então, que andemos segundo os seus mandamentos. Mandamentos de quem? Os mandamentos de Jesus. Este é o mandamento, como já desde o princípio eu fiz, que andeis nele. Então, essa era a afirmação de Jesus, era a palavra de Jesus, que nós andemos sempre juntos, segundo os seus mandamentos, segundo os seus ensinamentos. Porque quando nós estamos juntos, quando nós caminhamos segundo os ensinos de Jesus, nós estamos ali mostrando que estamos no caminho do amor, estamos no caminho do bem, estamos no caminho da caridade. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. A caridade, como nós cansamos de falar aqui, é o amor em ação. Ela será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante. Que luz é essa? É o conhecimento, é a palavra do Evangelho. Está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Não importa se é o católico, se é o budista, se é o evangélico, se é o espiritualista, se é o espírita. Não importa.
em qualquer setor da existência ou da fé religiosa foi chamada. Quem dá o pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo, luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Está efetivamente trabalhando na seara do Senhor. E nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 17, no quarto parágrafo, a seguinte colocação: pregai, exemplificando essa caridade ativa. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Não é só pregar, é pregar exemplificando, porque era assim que Jesus trabalhava. Ele pregava, ensinava e exemplificava essa caridade ativa, infatigável, que nunca cansa, que nunca deve cansar, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega, incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Porque Jesus dizia: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então Jesus, depois que deixou a terra e voltou aos planos celestes, ele não parou de trabalhar. Ele não disse assim: agora eu vou me aposentar. Não. Ele disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, ele trabalhou enquanto estava aqui e continua trabalhando até hoje na seara do Senhor. Porque se o Pai, o Criador, continua trabalhando, como Jesus ia parar? Claro que não. E aqui ele diz: segui esse modelo. Essa mensagem é de Dufetre, bispo de Nerva, em Bordeaux. E ele diz assim, o bispo, né? O Dufetre, ele diz assim: segui esse modelo divino, segui esse modelo de Jesus, segui Jesus, caminhai em suas pegadas, siga os passos dele, ela vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Olha que coisa belíssima. Caminhai em suas pegadas, as pegadas do Senhor, vos conduzirão ao refúgio, onde encontrarei o repouso após a luta. Mas é um repouso aonde o trabalho está presente. Porque não poderemos repousar entrando no ócio. Esse repouso é um repouso onde há muito trabalho, porque os espíritos, quanto mais evoluídos, mais trabalham, não é verdade? Então vamos seguir aqui. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. Então, assistência, todo tipo de assistência, né? Seja levar uma comida, levar um remédio, levar uma palavra, ajudar a pessoa a ter a sua residência, a sua casa. Tudo isso é importante. Assistência, medicação, ensinamento constitui modalidade santa da caridade generosa. Então, repare que ele coloca o ensinamento junto à assistência à medicação.
Porque, como nós já vimos, o ensinamento ilumina, arranca a pessoa das trevas da ignorância. Então, tudo isso constitui modalidade santa da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se no todo nobre e digno. Então, há várias maneiras de se praticar a caridade. Podemos praticar dando uma medicação, um prato de comida, ajudando a vestir, ajudando a calçar, ajudando na moradia, na alimentação, no ensinamento, na evangelização. Tudo isso é importante. Né? Como diz lá o primeiro parágrafo, a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimenta o corpo. Então, são vestiduras, são formas diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Então, como ajudar ao outro se nós estamos mergulhados nas trevas? Então, ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. É cego guiando cego. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e auxílio fraternais. Então a gente percebe que para nós podermos ajudar o outro, primeiro nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos buscar a nossa renovação espiritual. Nós precisamos deixar de ser egoístas, vaidosos, orgulhosos. Nós precisamos nos elevarmos para que a nossa ajuda seja realmente uma ajuda efetiva. E ele diz, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e aos auxílio fraternais. Então, nós trouxemos aqui o Livro dos Espíritos. Na questão 917, tem uma nota de Allan Kardec, que nós vamos ler alguns trechos da nota, não a pergunta. Eu vou ler só a pergunta. A pergunta diz assim: qual o meio de destruir-se o egoísmo? A resposta é muito longa. Eu recomendo que vocês leiam depois. Mas eu vou ler trechos da nota de Allan Kardec. E Kardec diz assim na nota dessa pergunta, questão 917. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. Então ele coloca aqui que é o egoísmo um terrível verme, um terrível obstáculo a impedir que muito mais pessoas sejam amparadas. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos. Repare, ele coloca o egoísmo como uma
terrível enfermidade epidêmica, tá? Para isso deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Procurem todas as causas. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, conhecidas as causas, destruí-las, se não totalmente de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Ele diz aqui, dificilmente se poderá destruir as causas de uma forma total, mas que nós comecemos a fazer isso. Poderá ser longa a cura, porque dependendo do tamanho, da extensão da enfermidade, a cura poderá demorar a se fazer totalmente, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Então ele coloca aqui que é a educação que poderá eliminar esse mal que é o egoísmo. E ele fala aqui, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, essa educação que dá diplomas, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. É a educação dos sentimentos. Não essa educação que dá diploma. Essa educação dos sentimentos, a verdadeira educação, é aquela que vai exterminar essa terrível enfermidade que afeta, que destrói tudo pela frente, né? Que é o egoísmo, essa enfermidade terrível. Então, através da educação, nós poderemos vencer essa pandemia que assola o mundo. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascida da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Qualquer manifestação de caridade, um abraço, uma palavra amiga, uma mensagem, um prato de comida, um telefonema, uma mensagem nas redes sociais, serão em todos os lugares. Serão sempre sublimes luzes da fraternidade, espalhando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Nós vemos aí o nosso amigo Chico, nosso querido irmão, visitando, né, as pessoas menos aquinhoadas financeiramente, que iam à casa da prece receber aquela sopa tão importante que ele e seus companheiros distribuíam. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, diz nosso irmão Emmanuel, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre do Evangelho. Essa é a caridade essencial. Então ele fala que antes de qualquer tipo de caridade que nós desejemos realizar, né? Sem ela, nós não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. E que caridade é essa? É a caridade de pensarmos, falarmos e agirmos
segundo a forma como Jesus nos ensinou no Evangelho. É seguir os ensinos de Jesus de uma forma integral. No nosso pensamento, na nossa palavra e na nossa ação. Precisamos revelar o Mestre em nós. Quando alguém olhar para nós, ouvir a nossa palavra, ver as nossas ações, essa pessoa precisa perceber em nós, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, nossas ações, o Mestre Jesus. Os ensinos do Mestre Jesus. Essa é a caridade essencial, porque ela vai olhar para nós e vai identificar a presença do Mestre em nossas vidas. Essa é a grande caridade, é ser exemplo dos ensinos de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, voltamos ao capítulo 10, mas agora no item 18, nós vamos encontrar a mensagem ainda do nosso irmão do Fetre. E ele diz assim: caros amigos, sede severos convosco. Olha que interessante. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam, porque nós vemos sempre os defeitos dos outros, né? E ainda os publicamos, mas os nossos, nós somos cegos para os nossos. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Então, como revelar o Mestre em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações? Buscando nos educarmos. A partir do momento que começarmos o processo de reeducação moral, nós poderemos revelar o Mestre. Porque aí seremos benevolentes, indulgentes, caridosos, teremos sempre uma palavra amiga para o próximo, seremos indulgentes aos erros, aos equívocos que os outros praticarem. Porque era assim que o Mestre agia. Vamos nos lembrar da passagem da mulher adúltera. Em nenhum momento Jesus a criticou, a condenou, e ele sabia dos equívocos que ela havia realizado. Em nenhum momento. Não só a ela, mas todos os outros. Nunca se ouviu de Jesus uma palavra condenatória para alguém que estava em erro. Era sempre uma palavra de amor, de indulgência, de elevação. Não que ele fosse conivente com os erros das pessoas, mas ele era a piedade em pessoa. E é dessa maneira que ele busca nos ensinar. E nós devemos buscar seguir esses exemplos, para que, onde quer que formos ou estejamos, as pessoas possam ver o Senhor em nós, que nós possamos revelar o Senhor, revelar o Mestre a todos, onde quer que estejamos, ou
o que quiser que estejamos fazendo ou falando. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, nas condições de mendigos de luz. Então, é a caridade essencial é essa, é a caridade de vivermos verdadeiramente no Senhor Jesus. Porque se vivermos verdadeiramente nele, ele viverá em nós. Lembra que ele disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porque ele vivia tudo aquilo que o Senhor ensinou. E ele fazia, realizava e continua realizando toda a vontade do Pai. Então, o Pai vive nele. Sem esta caridade, nós poderemos fazer um monte de coisas, tá? Alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, nós estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Por quê? Porque nós não teremos Jesus vivendo em nós. Então, é preciso interiorizar, abraçar os ensinos de Jesus. Mas não só abraçar, fazer com que eles penetrem em nós e colocar esses ensinos em prática. Porque a caridade é o amor em ação. Precisamos viver essa caridade, como nos ensinou Jesus. E para nós encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje, vamos acompanhar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que tem por título Amar o próximo como a si mesmo. E nós vamos aqui ler alguns trechos do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, que inicia assim: o amor é de essência divina. Essa mensagem é de Fenelon. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Jesus disse: deixai brilhar a vossa luz. E Fenelon diz que todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo. Então é a lei de amor que um dia matará o egoísmo. Qualquer que seja a forma sob que se apresente esse egoísmo. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não. É a humanidade inteira.
Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observar os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Assim, encerrando, diz Fénelon: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Fénelon, Bordeaux, 1861. Então, essa mensagem de Fénelon retrata perfeitamente os ensinos do Mestre Jesus. Que cada um de nós possa fazer esse esforço que esse nosso irmão pede para amar cada vez mais. Porque, como nos disse Jesus no Evangelho, é o amor que cobre a nossa multidão de pecados. E se nós queremos realmente trabalhar, estar ao lado do Mestre, somente amando, conseguiremos essa nossa passagem nesse transporte que nos levará até Ele. Que todos nós nos esforcemos e trabalhemos para comprar o nosso bilhete, para adquirir o nosso bilhete o mais rápido possível, porque assim poderemos auxiliar o Mestre nesse trabalho, nessa seara, esse trabalho de amparo aos que sofrem, porque são muitos os que sofrem, mas ainda muito poucos se dedicam ao trabalho ao lado do Mestre Jesus. Então, vamos pedir ao Mestre, vamos pedir ao Deus que nos dê força, sabedoria e potencialize as nossas energias para que tenhamos vontade e que essa virtude, essa potência da alma-vontade em nós seja muito forte para que a gente realize o mais rapidamente possível essa tarefa, que a gente atenda ao chamado do Mestre, porque ele passa e nos chama todos os dias. Que estejamos prontos para atender ao seu chamado e assim podermos nos transformar em luz, porque o Mestre disse: deixe brilhar a vossa luz e vós sois deuses. Que acreditemos no Mestre, porque ele é o nosso guia. É aquele que veio, amando do Senhor, para nos salvar. Abracemos e aceitemos o convite do Mestre. Nesse momento, meus irmãos, que encerramos esse trabalho, essa palestra, só temos a agradecer a Deus por tudo que temos recebido até hoje, o amparo da espiritualidade amiga, que sempre está ao nosso lado, nos fortalecendo. E agora, também não vamos nos esquecer de agradecer a força, o amparo, a proteção da nossa irmã Dalila Araújo de Melo, da nossa irmã Berenice, essas duas grandes trabalhadoras da Seara do Senhor e todos os nossos amigos espirituais que conosco sempre estão a nos incentivar, a nos fortalecer. Com certeza temos em Dalila, em Berenice, grandes companheiras de trabalho, porque com certeza ambas continuam trabalhando incessantemente na Seara do Senhor, divulgando essa doutrina, evangelizando, e que nós possamos engrossar esse grupo de irmãos que estão aí buscando semear o evangelho do Senhor, para que um dia ele esteja espalhado em todo o planeta e que todos nós possamos estar juntos
nessa vida de felicidade plena que o Senhor nos sinaliza, mas nunca esquecendo que quanto mais elevados formos, mais trabalho teremos a realizar. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a companheira Dalila, a companheira Berenice, por todo o amparo, pelas boas vibrações que eles derramam sobre nós. E agora nós passamos a palavra à nossa companheira Denise para que ela convide alguém para fazer a nossa prece de encerramento. Uma boa noite a todos e um beijo no coração. Obrigada, Rose. Agora, para o término, vamos já convidar o nosso amigo Alberto. Você pode fazer a nossa prece, querido Alberto? Posso sim, Denise. Posso sim, com muito prazer. Muito obrigado, querido. Elevando os pensamentos ao Pai Celeste, o Senhor da vida, que os nossos canais sejam purificados, permitindo esta comunhão com o Pai, agradecendo ao Pai por este momento de reflexão, de aprendizado tão necessário para ampliarmos o nosso discernimento e a nossa compreensão, ensinamentos sublimes do Mestre, doutrina espírita, que nos consola, que nos... Agradecendo ao Mestre e aos seus ceareiros por todo amparo e por todo auxílio. Sejamos inspirados por este momento, por esta palestra, por este momento de reflexão, lembrando-nos de nossa querida irmã Dalila, que nos deixou vários exemplos. Exemplos de amparo a todos nós, nos momentos mais difíceis tínhamos necessidade de ser amparados, para as gestantes, aqueles trabalhos bonitos que Dalila sempre se preocupou em desenvolver. E que possamos nos inspirar nesses irmãos que nos dão exemplos, tanto irmãos encarnados como desencarnados. Agradecidos estamos a esta espiritualidade amiga que nos ampara e que nos auxilia e que possamos seguir com fé, com resignação e com coragem para que possamos superar a nós mesmos e trilharmos esse caminho tão necessário do aperfeiçoamento moral. Que possamos pegar todos esses ensinamentos à noite e introjetarmos, colocarmos na nossa vida interior, para que possamos verdadeiramente sermos merecedores deste amparo do alto. E agradecidos estamos ao Pai, ao Cristo, à Mãe Maria, Francisco de Assis, e que estejamos com o Pai, hoje, agora e sempre. Agradecemos ao nosso irmão Alberto pela sua prece, pela sua lembrança, e queremos agradecer também a presença dos amigos aqui, desejando para vocês uma boa noite. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos no Evangelho, sempre vibrando, né? Então, ó, um beijo no coração de todos. Tá? Boa noite. Deus que o Senhor te abençoe. Boa noite. Tchau, tchau, amigos. Um beijo. Tchau, boa noite. Que o Senhor nos abençoe. Que a nossa irmã Dalila sempre nos inspire.